Olá, turma, tudo bem? Como vai esse quarto ano na quarentena? Vamos bem, obrigada, não é? Bom, vamos para mais um vídeo e é mais um combo que a Pro preparou, tá bom? São as aulas de História e Geografia. Lá na sua apostila é de História número 5, de Geografia número 6. E eu juntei essas duas atividades porque os assuntos são muito interligados. Fala sobre as grandes navegações e a imigração no Brasil, tá bom? Bom, só que assim, é textão, é com você a leitura, eu não consigo fazer leitura aqui no YouTube porque eu tenho tempo de limite para mim, tá bom? Então, assim, eu só vou dar algumas dicas para você e você lá no seu texto, é legal você sublinhar as informações que eu estou ressaltando aqui, tá? E também aquilo que você acreditou que é mais importante, tá bom? Falando sobre grandes navegações, por que elas começaram a acontecer? Porque os países da Europa estavam precisando de especiarias. As especiarias, tá aqui alguns desenhos sobre elas, né? As especiarias são alguns temperos que eles usavam muito na cozinha: canela, cravo, pimenta, noz moscada, orégano, etc. Coisas que a gente conhece muito hoje em dia, para eles era algo muito diferente. E eles usavam isso porque as especiarias, esses temperos, disfarçavam o cheiro e o gosto dos alimentos, porque estragavam, né, gente? Não tinha geladeira para conservar. Então, para dar uma disfarçada e eles conseguiram comer, eles enchiam de temperos, tá bom? E as grandes navegações é uma expressão utilizada para se falar sobre a exploração do Oceano Atlântico, feita principalmente por Portugal. E por que Portugal? Porque a localização de Portugal, a geografia dele, favorecia eles colocarem em ação as suas caravelas para desbravar os oceanos. E aí eles conseguiram conquistar e descobrir muitos lugares, tá bom? Que acabou pertencendo a eles. Portugal era, lá, falando agora sobre a questão geográfica, né? A caravela era um tipo de um navio muito frágil. E como Portugal estava bem à beira-mar, então era fácil para eles construírem, né? E colocarem para as grandes navegações. Com isso, eles acabaram conquistando muitos lugares. Olha só, tá aí em destaque no seu texto. Celta, Ilha da Madeira, Ilha de Açores, Cabo Bojador, Cabo da Boa Esperança. Eles descobriram novos caminhos, novas rotas, né? Novos lugares e chegaram ao Brasil em 1500. Bom, e nesse mapa mostra aqui a localização de Portugal, ó, tá aqui em preto, tá vendo? Olha, tá bem na beira do mar, né? Muito fácil de sair para navegação, tá? Então aqui ele falou assim: Portugal está marcado com a cor preta e as Índias com a cor laranja. Ó, Portugal está aqui, Índia está aqui. Então eles deveriam ter saído daqui, contornado a África para chegar na Índia. Poderiam ter vindo por aqui também, ó. Tá vendo? Tem um caminho estreitinho, mas naquela época esse caminho eles tinham, os povos daquela região tinham fechado. Falou, ó, ninguém passa aqui. Então Portugal precisou criar outro caminho. Aí a apostila te dá uma comanda. Após observar esse mapa, reflita e responda em seu caderno. Os portugueses relatam que se perderam no caminho até as Índias e acidentalmente chegaram no Brasil. Você acha que isso seria possível? Justifique sua resposta. Então, olhando para o mapa, após a leitura do texto, o que você acha? É possível que eles tenham se confundido, se perdido no meio do caminho e chegado ao Brasil? Escreva por que você acha que sim ou que não. Na 2, cravo, canela, noz moscada, anis, pimenta, gengibre e orégano são exemplos de especiarias. Atualmente, elas são muito acessíveis comparadas à época das grandes navegações. Podemos adquiri-las em feiras, mercado ou até mesmo plantá-las. Sendo assim, converse em casa e anote algumas formas de como elas são utilizadas no seu dia a dia. Anote também uma receita que utilize alguma especiaria em seu preparo. Eu trouxe algumas imagens para vocês. O orégano, que vai na nossa sagrada pizza. Gengibre, esse é o gengibre, ele é muito usado em chá também, em algumas bebidas. É bem forte o gosto dele. Arroz doce, adoro arroz doce, canela e cravo. Olha, é uma delícia. E o anis, parece uma estrelinha. Ele também é usado em chás. E aí ficou a receitinha do chá para você, tá bom? Mas você deve ter as suas também. Contribua escrevendo a sua aí no seu caderno, tá? E como atividade, a apostila também traz para a gente um exercício que era para desvendar as palavras para completar as frases. Copie em seu caderno a frase
completa que faça sentido. Então, assim, não dava para eu descobrir o que estava escrito aqui, mas se eu olhasse aqui, esse banco com as letras, né, eu conseguiria. Então, o principal objetivo dos portugueses, inicialmente, era chegar às Índias, para comprar especiarias por um preço menor do que tinham acesso. Eles tinham medo do que encontrariam no mar, pois havia muitas histórias de que no mar existiam monstros ferozes. Em uma das viagens às Índias, a tripulação acidentalmente errou o caminho e chegou ao Brasil. Ou seja, somos um acidente de percurso, né, gente? Mas tudo bem. Aqui no Brasil já habitavam os índios e chamavam essas terras de Pindorama. Falando em Pindorama, segue aqui o trecho de uma música que é do grupo Palavra Cantada. E aí vai ficar aqui o link para você seguir e assistir também ao vídeo, tá bom? Com a música, ela conta de um jeito bem legal esse pedaço da nossa história. A música afirma que a vida dos indígenas que já estavam aqui mudou com a chegada dos portugueses. Escreva em quais aspectos houve mudança. Você vai escrever do seu jeito. O que você acha que mudou na vida dos índios depois da chegada dos portugueses? O significado da palavra Pindorama, que é o nome dado às terras, às nossas terras pelos indígenas, é Terra das Palmeiras. A partir disso, em seu caderno, faça uma ilustração de como você imagina que era Pindorama antes da chegada dos portugueses. Gente, um desenho simples. Pode ser lá no seu caderno de desenho ou mesmo no seu caderno de história, como era a nossa terra antes da chegada dos portugueses. No vídeo Pindorama, vai ter várias ideias para você, ok? E, seguindo nosso combo, vamos para a geografia. Falando de imigração no Brasil, ainda falando um pouquinho das grandes navegações, né? Porque os primeiros imigrantes vieram em grandes navegações também. Bom, imigrante, quem é o imigrante? É a pessoa que entra em uma cidade, um estado, um país ou uma região, ok? E entre os anos de 1830 até 1930, então 100 anos aí, durante 100 anos, aproximadamente 4 milhões de pessoas vieram para o Brasil como imigrantes, vindas de vários países: Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Polônia, japoneses também, tá bom? Essas pessoas vinham principalmente fugindo da pobreza, fugindo de guerras, tá? Por isso que eles acabavam saindo do seu país, vindo para cá. Dica, tô dando só algumas dicas do texto, a leitura é com você, tá bom? Acontece que em 1850 a gente ainda tinha escravidão no país, mas em 1850 o governo brasileiro proibiu o comércio de escravos. Não é que ele proibiu a escravidão, não, ainda podia ter escravos, mas eles proibiram, falaram que não pode mais trazer escravos lá da África, né? Sendo assim, eles ficaram preocupados, principalmente os fazendeiros de café, porque eles falaram, se não vai ter escravo, quem vai trabalhar, né? Eles que não iam, né? Então eles começaram a fazer propagandas para chamar pessoas de outros países, e isso chamou a atenção lá dos moradores da Europa. Então eles começaram a ter essa ideia, falaram, vamos para o Brasil que lá a situação deve estar boa. E eles começaram a viajar para o Brasil, mas para poder viajar eles vendiam tudo que eles tinham para poder pagar a passagem, né? Só que assim, não era uma viagem glamurosa, de viagem de navio, sabe quem? Para você ficar observando a paisagem. Não, não era nada de glamour. As condições dos navios eram bem precárias, era muito quente, tinha muitos passageiros no mesmo navio, eram péssimas as condições de higiene, tá bom? Muitos ficavam doentes, algumas pessoas morriam no trajeto, mas nem tudo era tragédia, né? Também tinha muitos jogos e festas animando aquelas viagens. Enfim, no texto, nós vimos que o Brasil recebeu aproximadamente 4 milhões de pessoas. De onde? Principalmente da Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, Polônia, Japão e outros países. Qual era o tipo de plantação que tínhamos naquela época? Principalmente as plantações de café que estavam se espalhando pelo interior de São Paulo. Algumas sociedades distribuíam folhetos oferecendo vantagens e facilidades com a vinda ao Brasil. Quais eram essas ofertas? Bom, nas ofertas diziam que eles iam ter terras para vir para o Brasil, ia ser muito fácil ganhar dinheiro e esse era o sonho de muita gente. As viagens eram demoradas e também de alto custo. Qual era a forma de pagamento? Bom, para viajar ao Brasil, os imigrantes tinham que vender todos os seus pertences para poder comprar as passagens.
Aí no caça-palavras, você deveria encontrar as palavras para completar as frases abaixo. A viagem para o Brasil era muito complicada, as condições dos navios eram muito precárias. As sociedades distribuíam folhetos prometendo terra aos que viessem para cá. A pessoa que entra em uma cidade, um estado, país ou região é um imigrante. Já tinha ficado aí a resposta, né? Os fazendeiros de café, com o auxílio do governo, fundaram várias sociedades. Os imigrantes tinham que vender seus pertences para comprar suas passagens. As respostas também estão aí no caça-palavras para você, tá bom? E, gente, fique em casa, se for sair, use máscara, tá bom? Mas se possível, não saia. Continue estudando por aqui e a gente vai se vendo online, tá bom? Não deixe de ler os textos e segue os links que eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Até a próxima!